Bom dia. Vamos orar ao nosso Deus antes dessa meditação, dessa reflexão na palavra dele. Santo Deus, obrigado por essa igreja, obrigado por cada um dos teus servos e servas que aqui estão, muitos não estão, muitos estão viajando, ou também não tenham podido vir por outros motivos também, sei com cada um deles. E abençoa esse tempo aqui agora, que tu sejas glorificado, guiando-me na transmissão do que tu queres que seja transmitido, me capacitando em tudo e cada um dos que aqui estamos. Em nome de Cristo te agradecemos de antemão, Senhor. Amém, Senhor. Antes de abrirmos o nosso texto, eu queria perguntar a vocês um pequeno compartilhamento aqui. Será que você está lendo alguma parte específica da Bíblia atualmente, algum livro específico você tem estudado ou lido no seu devocional? Eu queria ouvir, não fazer comentários, mas só dizer, se for o seu caso, que livro da Bíblia você está lendo ou estudando ou nos devocionais atualmente? Está aberto, para quem quiser responder. Atos, irmã Rose, quem mais? Mateus, ok. Zacarias, ótimo. Salmo junto aí, Cláudia e o Zé Carlos, os dois disseram, Zé Carlos falou Salmo também, né? Os dois lendo Salmos, muito bem. Salmo, Zacarias, Atos, João, muito bem. Juízes, pastor Josias. Hebreus, muito bem. Quem mais? Alguém mais quer responder? 1 Pedro, muito bom. Jó, ok. Alguém mais? Muito bom. Interessante como os livros da Bíblia têm muitas características bem típicas, bem peculiares de cada um deles. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês, qual é um livro da Bíblia que fala de Cristo com muita profundidade e revela-o como Deus e ele muito afetivo com o seu povo? Qual seria? Fala, mas tem um livro por excelência que Cristo, Deus, Cristo, o amor dele pelas ovelhas. A gente lembra logo de João. Se a gente pensasse no livro, por exemplo, que é cheio de aventuras, parece até uma coisa épica, um épico de aventuras, de conquistas, de vitórias, batalhas, qual seria o livro que viria à sua mente? Tem um, que é quase de ponta a ponta, a ênfase dele é esse, conquistas. Josué, muito bem. Então, e aí vai, os livros têm muitas suas características. Alguns são mais contemplativos, são muito reflexivos, até estão inseridos naquela parte de livros de sabedoria, né? Jó, por exemplo, é muito não é especulação, tem algo de especulação, mas é muita filosofia acerca de como Deus trabalha, enfim, tem muitos diálogos ali existenciais, melhor dizendo dessa forma, muitos diálogos sobre a justiça, etc., muitas conversas ali, outros são mais práticos, alguns livros são mais alegres, mais para cima, se alegrem no Senhor. Qual é a epístola que a tônica dela é a alegria? Filipenses, então, salta aos olhos, quando a gente lembra de alguns livros, a gente pensa logo em algumas características dele. O nosso texto hoje está num livro que não é dos mais lidos normalmente. Curiosamente, ninguém citou esse livro aqui. Não tem problema, vocês estão lendo outros livros, ótimo. Com certeza, cada um dos que foi dito aqui, você deverá estar sendo muito edificado por ele, qualquer que seja o livro. Mas o que eu vou citar aqui hoje, ele não é dos mais mencionados. Talvez porque a tônica dele é muito triste, é uma tragédia. O livro todo, de ponta a ponta, é uma narrativa de algo muito trágico que estava acontecendo. Que livro será esse? E, aliás, o autor foi um testemunho ocular daquilo. Qual será esse livro? Quem falou? Isso, Alice, Lamentações. O livro de Lamentações de Jeremias é exatamente uma narrativa, é uma poesia, né? É uma narrativa em forma poética de algo que ele viu terrível acontecendo. E nosso texto está lá. Então, antes de você dizer, mas então hoje a mensagem vai ser muito para baixo. Não, peraí. A palavra de Deus, vimos hoje na classe, ela é toda inspirada e é toda útil para ensino, correção, edificação, tudo aquilo. Toda. E o que nós vamos ver aqui hoje não tem nada de deixar ninguém para baixo, não. Muito pelo contrário. Então, vamos lá para Lamentações. Eu vou focar num versículo, mas a gente vai ler um pouquinho mais para se situar no contexto do livro, que realmente a gente vai entender melhor, tá? Mas é um versículo que eu queria que fosse a nossa tônica aqui, que a gente fosse para casa lembrando bem desse versículo. Vamos abrir lá em Lamentações.
Eu mencionei que esse livro é uma narrativa de algo muito trágico que aconteceu. O que foi que aconteceu tão trágico que o autor viu com os próprios olhos? O ataque da Babilônia a Jerusalém, que foi terrível, um dos pontos piores de toda a história da nação. Num certo sentido, pode até se dizer que foi o pior, terrível mesmo, se bem que teve outra destruição depois, enfim, mas pelo menos na época do Antigo Testamento, o pior ponto foi esse. Os Nabucodonosor, os babilônios entrando em Jerusalém, devastando tudo, depois de um cerco, depois de todos os horrores de um cerco, coisas horrendas acontecendo ali dentro. Eu sei que quando faz muito tempo, a tendência é a gente minimizar os sofrimentos. Quando a coisa acontece mais recente, a gente fica tudo, que coisa horrível, porque a gente sente mais de perto. Eu sei, mas o que a gente sente de horrível se acontecesse hoje, foi o que aconteceu naqueles dias. Então, algo trágico. O templo destruído, queimado, as casas destruídas, muita gente morrendo, levados para a Babilônia, enfim. Tá? Vamos ver o autor, que ele esteve pessoalmente lá, ele viu tudo isso, e ele vai descrever aqui no livro tudo isso. Não vamos ler todo. Uma curiosidade, esse livro tem 5 capítulos e quase todo é na forma de acróstico. O que é acróstico? É uma sequência em que, digamos, cada frase começa com a letra, no caso, em seguida. Então, a maior parte do livro de Lamentações, os versículos são seguindo letras hebraicas, em sequência, tá? Como se fosse uma frase com A, uma frase com B, uma frase com C, uma frase com D, mais ou menos isso. Então, os 4 primeiros capítulos, todos estão na forma de acróstico, o último não, mas mostra como foi um livro muito bem escrito. Não é só transbordando a indignação dele com o que os babilônios fizeram, ou a tristeza dele, mas não anula o fato de que foi feito de uma forma também artística, técnica, bem feito. Bom, o livro todo é muito triste, mas tem um capítulo específico que raia uma esperança. Tem uma tônica nele que o torna diferente de todos os outros. Esse capítulo é o capítulo central do livro. Ou seja, qual é o capítulo? 3. O livro são 5 capítulos, é o terceiro, é bem do meio. No capítulo 3, Jeremias, que é o autor, não diz o nome dele lá, mas é comumente aceito como sendo o autor, parece muito com o livro dele, inclusive, raia uma esperança grande ali. É isso que a gente vai ler, mas antes de ler sobre a esperança, olha um pouquinho do que ele estava sentindo naquela ocasião. Vou ler os primeiros versículos desse capítulo, e sem desenvolver bastante, só para a gente ver como ele descreve o sofrimento dele. Ele faz várias comparações e vão crescendo. É algo terrível, a gente se sente na pele dele, puxa, que coisa horrível que ele passou. Então, eu estou em Lamentações 3, vou ler dos versículos 1 ao 8. Só para a gente sentir o clima do livro e do que ele passou. Tá? Diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele voltou a mão contra ele, de contínuo, todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Olha a linguagem figurada aí, né? A poesia hebraica tem muita linguagem figurada. Claro que não foi literal os ossos despedaçados, mas é como ele se sentia. Ele se sentia dessa forma, uma comparação, ok? Versículo 5. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, escuros, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Que situação, como ele estava se sentindo péssimo aí. Olha o versículo 17 e 18. Ainda em Lamentações 3, 17 e 18. Afastou a paz de minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Pronto, essa é a tônica. Os outros capítulos seguem mais ou menos nessa linha, tá? Mas agora, ainda no capítulo 3, vem aquela guinada que eu comentei, o raio de esperança grande que brilha aqui. Lembra que ele acabou de dizer aqui no versículo 18, já pereceu minha glória e minha esperança no Senhor. Mas olha o versículo 21, o que ele diz? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã.
grande é a tua fidelidade. Olha o raio, o alvorecer surgindo aqui no meio das trevas. Ele disse, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí ele começou a lembrar da misericórdia do Senhor, ele lembrou logo, elas se renovam a cada manhã. E detalhe, versículo 24, aliás, e Deus é fiel, 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Interessante, ele tinha dito, minha esperança acabou, mas agora ele diz, não, mas eu esperarei nele. Versículo 21 ele diz, versículo 24 também. Versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Por que silêncio? Quer dizer que não é para louvar? Não, o silêncio aqui é no sentido de não reclamar, não ficar só lamentando, ficar falando. Não, tem coisa que está passando por um sofrimento, não fale muita coisa não, aguarde, fique mais calmo, aguarde. A ideia seria essa, bom, em silêncio, no sentido de não falar o que não deve. E além desses versículos, pula para o 31, Lamentações 3, 31. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quantas lições nós vemos aqui? O que a gente pode tirar desse texto que a gente acabou de ver? Uma delas, que pode ser totalmente aplicável para a nossa vida, vai haver uma restauração. Interessante, se alguém perguntar para você, como é que está a situação do mundo? Está boa, está melhorando, piorando, está parada? O que você diria? Provavelmente que está piorando. Isso a nível, em termos gerais, a nível mundial, em várias áreas, não precisa nem entrar em detalhes, várias áreas, a ideia é que a coisa está piorando muito, onde é que vai chegar tudo isso e tal? Pois é. E além desse aspecto mais geral, mundial, universal, o aspecto pessoal. Muitos de nós temos nossas provações. Quem costuma vir para o culto de oração, vê quantos pedidos são feitos acerca de alguém que está sofrendo uma coisa ou outra. Aliás, um parênteses aqui. Quem não está vindo para o culto de oração não sabe o que está perdendo. É um culto muito especial, graças a Deus ele tem me dado a oportunidade de vir com frequência e é muito lucrativo. Nós compartilhamos com os irmãos e estamos ali em comunhão, um culto muito gostoso. Fica a dica aí, venham, põe o propósito no seu coração de não faltar. Mas fechando aqui o parêntese, como nós vemos muitos pedidos de várias áreas, muitas de saúde, ou pessoas que perderam um bebezinho, ainda na barriga, outros foi pedido quarta-feira passada, e vários outros pedidos também, envolvendo sofrimentos, etc, etc. Então, talvez você esteja passando por algum sofrimento, talvez coisa que ninguém nem veja, só você saiba no seu coração um sofrimento grande, que você, ao ler Lamentações, até pense, olha, parece que ele está descrevendo o que eu estou sentindo aqui. Nada físico, financeiro, de saúde, não, mas está uma angústia na minha alma, eu não sei explicar porquê, mas eu não estou bem, e Jeremias está descrevendo exatamente o que eu sinto na alma, pode ser o seu caso, não sei, mas seja como for, onde quer que você esteja, saiba disso, haverá uma restauração. A pergunta é, para todo mundo vai ser restaurado, vai dar tudo bem afinal, vai dar certo, como diz o jargão? Não é isso. Jeremias era um crente, é um santo do Senhor. Então, os que são do Senhor, esses vão ter uma restauração inimaginável. Os que são de Deus, os que não são, não vão ter essa restauração. Pelo contrário, a situação vai ficar pior quando partirem. Ou seja, isso se refere exclusivamente aos que conhecem a Cristo como Salvador. Claro, naquela época, os que eram tementes a Deus e temiam a palavra dele, sim. E no Novo Testamento, já com Cristo tendo vindo, que cremos e nos entregamos ao Senhor. Há uma restauração garantida. E entender essa restauração, trazer a memória, lembrar do que vai acontecer, é fundamental e é poderoso o impacto para que nós sejamos restaurados aqui, mesmo em meio aos sofrimentos, ao redor de nós ou dentro de nós. Isso é fundamental. Outro ponto que nós vemos aqui claramente, que veio à mente, ao coração de Jeremias, não só ele entendeu, vai ter uma restauração afinal, mas outro ponto que é bem presente nas palavras dele, não sei se vocês perceberam, atributos de Deus,
Ou seja, essa restauração não é uma coisa por acaso que vai acontecer, a lei natural do universo, algo semelhante, que vai fazer com que tudo dê certo, uma coisa meio por acaso. Não. Ele fala claramente, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é bom, tudo isso são atributos de Deus, um Deus pessoal, único, que fez todas as coisas. Então, por causa disso, nós sabemos, vai dar certo sim para o crente, completamente no futuro, e em alguns pontos aqui pode até ser, também é outro assunto, mas vai dar certo, vai tudo ser restaurado, por causa das qualidades de Deus. Nós temos essa garantia, e atrelado com isso, há um propósito para todas as coisas acontecerem como acontecem. Ele não diz isso explicitamente aqui no texto que a gente viu, mas no geral é claramente depreendido disso, a gente pode concluir que ele entendeu isso. Há um propósito. No livro diz claramente, há um propósito para isso. Não nos versículos que nós lemos, mas nos outros tem. Nós sabemos que isso está acontecendo, não é por acaso. No caso lá, porque o povo tinha pecado muito, então Deus derramou sua ira sobre o povo. Claro, não estou dizendo que todo sofrimento que a gente passa é porque Deus está irado conosco e está nos disciplinando. Não é o caso. Em alguns casos, Deus disciplina, sim, pode estar realmente nos castigando, assim como um pai a um filho, nos disciplinando. É verdade, mas nem todo sofrimento é por causa de um pecado específico. Sabemos disso, nem preciso explicar muito porque vocês sabem. Mas que há um propósito, há. Então, assim como Deus teve um propósito, dentro dos seus atributos, de agir com o povo de uma forma tão forte, Ele tem um motivo de agir conosco da forma como Ele age. Se não é uma disciplina por pecado específico, com certeza aquilo vai ter um efeito terapêutico em nós no sentido espiritual. Vai, porque mesmo Jó, que é o exemplo clássico de que alguém que foi duramente, recebeu sofrimentos, afligido, não por pecado dele, mas porque Deus permitiu com seus propósitos, ele próprio disse no final, o que ele disse? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, aquilo tudo serviu para Jó, não como uma disciplina por pecado, que ele era um justo, sim, mas para que ele começasse a conhecer mais quem ele era, conhecer mais quem Deus é, crescer e melhorar em tudo. Ou seja, mesmo situações desagradáveis que não são disciplina, elas servem para nós e são úteis. Eu acho que todo mundo que já passou por algum tipo de provação, com certeza, o crente, quando aquilo foi concluído, pode ter dito, foi melhor para mim. Eu digo por experiência própria. Qualquer coisa que eu já tenha passado, eu sei, Senhor, eu saí melhor do que antes de ter começado isso. Com certeza, qualquer crente pode dizer isso, ou seja, tem um motivo para isso. E o motivo dentro dos atributos maravilhosos de Deus. O que fazer, então, diante de todas essas coisas que nós temos comentado aqui? O óbvio, do nosso versículo texto, no nosso versículo-chave aqui, o quê? Traga à memória a verdade de Deus. Coloque sua mente naquilo. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode conhecer mais a verdade dele? As Escrituras. Conheça mais as Escrituras, onde está a verdade dele, e traga à memória. Na hora de um sofrimento grande, ou de trevas, entre aspas, que você não vê um palmo à frente da sua face, que tem situações que a gente parece que ora é como se Deus não estivesse ouvindo, tem a expressão, a oração não passa do teto, essa é a sensação que eu estou tendo. Mesmo assim, use a fé, diga, eu sei que Ele está ouvindo, dê um passo de fé. Isso envolve decisão, fidelidade e força. Tem situações que a gente diz, Deus não está me ouvindo agora não, eu estou ruim, o que está acontecendo? Reaja, eu vou tocar para frente, eu não quero nem saber, Deus é fiel, eu sei quem Ele é, e vou tocar para frente, vou fazer o que eu devo fazer, faça isso. É impossível Deus não lhe ouvir, você vai ver milagres acontecendo dentro da sua mente, do seu coração, Deus transformando quando você dá um passo de fé e diga, eu não vou sucumbir diante dessa tristeza, dessa coisa ruim, toca para frente. E, junto com isso, lembra da palavra dele, das promessas dele para você, lembra disso. E, além de lembrar do que a Bíblia diz, lembra do que Deus tem feito na sua vida, particularmente. Certamente todos nós temos bênçãos grandes que poderíamos compartilhar, algumas delas nem queremos compartilhar porque são pessoais demais, amém, não tem problema não. Mas, certamente, todos nós temos aquelas coisas que nós vimos Deus agindo na minha vida de uma forma tão impressionante naquela situação, puxa Senhor, tu me ouviste, lembra dessas coisas, se for o caso, bota no papel, digita, para você mesmo, um diário íntimo, secreto, mas coloque,
É impressionante como, às vezes, quando a gente começa a fazer isso, vem vindo mais coisas na mente da gente. Faça esse exercício uma vez. Comece a escrever bênçãos significativas na sua vida. Coloque, no ano passado aconteceu isso, isso e isso. Aí vai digitando. Se for o caso, coloca uma senha lá para ninguém mais ver. Tudo bem, pode ter coisa muito pessoal, mas seja como for. Vá lembrando, vem coisa na mente. Vem. Você vai se lembrar de mais coisas que Deus foi agindo quando você vê seu coração já está leve e alegre e transbordando da própria palavra dele. Então, faça isso. Outro ponto, além disso, lembre-se de Cristo. Por que lembrar-se de Cristo? Porque Ele é o nosso... Dois motivos. Ele é o nosso exemplo perfeito de quem sofreu bastante e permaneceu firme e inabalável. E nós temos um exemplo perfeito nele. Mas não só isso. Ele fez isso por quê? Para que nós pudéssemos usufruir das bênçãos que nós usufruímos. Foi por isso que ele sofreu. Até o sofrimento dele teve um motivo? Teve. Foi pecado dele? Claro que não. Foi pecado nosso. Mas teve um motivo do Pai tê-lo afligido tanto. Ou seja, e ele sofreu aquilo tudo para que você e eu pudéssemos ter não só a vida eterna, amém, mas termos comunhão com ele no futuro e hoje também. Então lembra, tudo que nós temos de bênção em nossas vidas hoje foi porque Cristo pagou o preço do nosso pecado, senão nós não poderíamos ter isso. Então lembra do que ele passou tudo aquilo por sua causa, por minha causa. E lance mão da presença desse Salvador tão maravilhoso, da comunhão com ele. Ele nunca vai se afastar de nós, nunca, é impossível. E finalmente, só para enfatizar e praticamente começar a concluir mesmo, mergulhe nas Escrituras. Ela é a fonte da verdade. Rejeite informações que são antibíblicas, rejeite completamente. Ou não nos mergulhemos em notícias, etc., que vão nos afastar do Senhor e vão só entristecer. Que tipo de informação você está enchendo o coração delas? Cuidado com isso. Não estou dizendo que devemos ser alienados, não é o caso. Aliás, o crente fiel ao Senhor não é alienado. Ele entende a realidade, só que ele vive numa realidade superior aos que os nossos olhos veem. Isso não é alienação, é o contrário. Tá? Então, tudo bem, vamos saber o que está acontecendo, as coisas do mundo e tal, tá, mas não mergulha muito, não fica ouvindo os detalhes daquilo ali. O tempo que você passa naquilo ali, coloque coisas na sua mente que vão ajudar espiritualmente. Viu aquilo ali, mas interpreta à luz da palavra e coloca o coração no Senhor para que Ele lhe dê força de enfrentar ou superar, seja o que for, tudo aquilo. Então, façamos isso, mergulhe. Se fizermos isso, olha, vai ser muito mais fácil trazer à memória o que nos dá esperança. Irmãos, e praticamente concluindo aqui mesmo, interessante, eu fiquei alegre em ver que tantos de vocês responderam a minha pergunta inicial. No começo eu estava pensando, será que alguém vai responder? Mas vamos lá, vamos arriscar. E que bom, muito mais pessoas responderam do que eu esperava. Maravilha, que bom. Vários livros bíblicos saíram aqui. Então, minha exortação final aqui, continuem nisso. E os que não responderam, porque atualmente estão sem ler, não precisa se identificar, não é o caso, não, mas mude a situação. Há uma esperança para você. Amanhã, hoje você pode começar a mudar isso. Mude, diga assim, olha, realmente faz muito tempo que eu não abro a palavra de Deus. Ou eu tenho aberto assim, aleatório. Hoje eu abro um versículo, amanhã eu abro outro, amanhã eu abro outro. Olha, como eu tenho acostumado a dizer, isso não é estudar as Escrituras. Você não está estudando as Escrituras. Deus pode falar ao coração assim? Poder? Pode. Mas isso não é conhecer melhor as Escrituras. Conhecer melhor é pegar um livro e vai lendo o livro todo para entender, depois ler outro e aí vai. Não é proibido pegar um versículo isolado? Não, mas não deixe de ler. Se alguns ainda não estão com esse hábito, mude, diga, Senhor, eu quero começar a estudar as tuas Escrituras. Pegue um livro e vá de ponta a ponta, mastigando, ruminando, como se diz. Decida isso. Então, se alguém aqui não está não respondeu porque realmente, atualmente, não tem feito isso, mude, dá a sua completa possibilidade de fazer isso. Amanhã, hoje ou amanhã, comece a ler sistematicamente, peça para Deus lhe ajudar. Faça isso. Fazendo isso e decidindo, vou ser fiel ao meu Deus, você vai conhecer mais a Ele, pode até vir problemas, mas nós vamos reagir corretamente a eles. E muita coisa boa ainda pode acontecer na nossa vida, de prazeres que Deus nos dá, conforto no Senhor, sim, mas principalmente, esse é o grande ponto, no porvir, que pode acontecer a qualquer momento. A gente pode se encontrar com Cristo hoje à noite, ou pelo arrebatamento, ou por Ele lhe chamar, seja como for, está perto, ou seja, já, de alguma forma, talvez em alguns anos, não sei, mas breve nós vamos estar com Ele.
aí vai começar aquele refrigério total, restauração total em nossas vidas. Enquanto isso não ocorre, vamos fazer isso, mergulhar nas Escrituras, na decisão de ser fiel ao Senhor, de confiar nele, trazer à memória aquilo que vai nos edificar e desfrutar da comunhão desse Deus tão maravilhoso, que mesmo em momento de lamentos, traz luz e refrigério para nossas almas. Amém? Amém? Santo Deus, obrigado por essas coisas, que tu toques nossos corações com isso. Em nome de Cristo, amém.